Boa noite, sejam muito bem-vindos à casa de Deus, vocês que estão presentes aqui, sejam bem-vindos você também que está participando dessa celebração ao Senhor aí da sua casa. Que Deus possa falar contigo nessa noite, que Ele possa demonstrar aquilo que você deve fazer para adorá-lo e engrandecê-lo. Neste momento, vamos iniciar a nossa celebração orando e agradecendo por tudo que o Senhor fez durante essa semana na nossa vida. Oremos, irmãos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e aquilo também que o Senhor há de fazer em nossa vida. Obrigado, Deus, por nos trazer aqui na tua casa e participar dessa celebração. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, nos mostrando o caminho que devemos seguir para poder ter uma vida santa e de obediência na Tua presença. Nos colocamos, ó Deus, com os nossos corações diante do Senhor, para ouvir a Tua palavra e poder praticar, ó Deus, demonstrando o verdadeiro amor que vem do Senhor. Pai, conduza a nossa vida, conduza a nossa adoração, tudo que nós formos fazer, para que o Senhor, ó Deus, sempre seja exaltado e engrandecido. Te agradecemos por tudo e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciar com esse cântico Deus Forte, e tem uma passagem muito interessante, onde ali Jesus vem se colocando, demonstrando a sua humildade, demonstrando toda a sua grandeza, e aí por isso Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Que possamos erguer as nossas vozes e adorar ao Senhor. Vamos nos colocar de pé e desejar que Deus sempre reine em nossa vida, pois Ele é o pastor, Ele é o nosso grande pastor, Ele é a estrela que brilha na manhã, Jesus, o nome precioso. Adoremos. Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, te sei que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa.
vitória está no nome de Jesus. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está, é o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor, Tsidkenu Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, que tudo governa, que tudo governa, que tudo governa. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele quer controlar a sua vida. Ele quer te guiar e mostrar o caminho que você deve andar. Creia no Senhor Jesus. Confie nele, que ele estará sempre ao seu lado, te abençoando, cuidando de tudo que for acontecer em sua vida. Irmãos, eu tenho alguns recadinhos hoje aqui para dizer aos irmãos. Anotei aqui. A partir do dia 2, agora no feriado, o apoio espiritual pelo HC, que é feito com o pastor Paulo, vai acontecer, vai haver transmissões dessa rede de apoio espiritual. Então os irmãos que quiserem participar, desse apoio, dessa rede espiritual, que é um trabalho muito bonito que o pastor Paulo faz lá no Hospital HC. Se vocês quiserem estar participando da transmissão, a gente vai estar disponibilizando no grupo da igreja para vocês poderem participar. Todo dia 2 de cada mês haverá essa transmissão, e já nesse próximo dia 2 nós vamos ter essa transmissão realizada lá pela galera que faz esse apoio espiritual, que tem como coordenador o pastor Paulo Ross, ok? Nas quarta-feiras, continuamos às 8 horas da noite, tendo o estudo sobre o livro de Jó, pelo aplicativo Zoom, não é Zoom não, é Zoom, aplicativo Zoom, toda quarta-feira, às 20 horas, 8 horas da noite, estudo do livro de Jó no aplicativo Zoom. Você também está convidado a participar. Quinta-feira, reunião de oração aqui na igreja. Se você deseja participar, pode vir aqui, não precisa dar o seu nome, pode vir participar. Os irmãos estudam a palavra de Deus e também vão estar fazendo orações para aqueles pedidos de agradecimento, ou todos aqueles pedidos que forem realizados, tá bom? Quinta-feira, 8 horas aqui na igreja. De sábado, os jovens e adolescentes estão no aplicativo Skype, fazendo as suas transmissões, os seus estudos. Então, se você, jovem, adolescente, também deseja participar, às 2 horas da tarde, no aplicativo do Skype, os jovens e adolescentes aqui também estão estudando, hein? Legal participar também. Domingo que vem, pela manhã e à noite, teremos a ceia do Senhor, um momento de recordação,
né, que Jesus fez por nós ao morrer naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. Então nós vamos relembrar esse momento na semana que vem, no domingo pela manhã, às 9 horas, e no domingo à noite, às 19 horas. Você está convidado a participar. Gostaria também de lembrá-los que, se vocês puderem agendar a presença de vocês nos cultos, para que a gente possa organizar da melhor forma possível, para que todos participem, entre em contato agora com a Keila, ok? A Keila estará fazendo as inscrições para você participar tanto da celebração da manhã quanto da noite, ok? Mas se você não tem o telefone da Keila e quiser procurar o irmão Ricardo ou a mim, nós também passaremos para ela o seu nome, se você tem o desejo. Alguns podem ajudar, mas é importante nós colocarmos e fazermos a inscrição, né, para que todo mundo possa participar da nossa celebração. Então não se esqueça, a Keila para fazer a inscrição das celebrações, ok? Eu acho que é isso aí. Muito bem, recado dado. Vamos continuar adorando o Senhor, esse santo nome reto, e que graça e paz nos traz. Por isso, exaltemos mais uma vez a nossa voz, adorando o Senhor. Toda honra e glória pertencem ao nosso Deus. Você que veio preparado, pode dedicar o seu dízimo, sua oferta diante do altar do Senhor, amém? Santo, Santo, poderoso, quero cá de rir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quero cá de rir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, ó Deus, tu és. Santo, Santo, poderoso, quero cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Diga: Santo, 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 poderoso, quero cá de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, ó Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo, ó Deus, tu és. A honra e a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra e a glória
Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, ó Deus, tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo, ó Deus, tu és. Santo, santo, ó Deus, tu és. Santo, santo, ó Deus, tu és. Glórias ao nome do Senhor. Seja exaltado, engrandecido, Senhor. Que nós possamos estar com um coração alegre diante do Pai, um coração que pode ministrar louvores a Ele. Não é bom ministrar louvores ao Senhor? Não é bom agradecer ao Senhor através de cânticos, de louvores? Quando nós louvamos, nós nos encontramos com a palavra do Senhor e descobrimos que é para isso que nós nascemos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. É uma alegria para nós engrandecer o nome do Senhor. E ninguém pode tirar isso de você, irmão. Ninguém, seja aqui na igreja, em qualquer lugar, você pode louvar e engrandecer o nome do Senhor. Até em pensamento, nós louvamos ao Senhor. Então que você possa declarar a Ele: Senhor, eu quero ministrar um novo cântico ao Senhor. Eu quero adorar a Ti em espírito e em verdade. Declare ao Senhor a letra desse cântico de todo o coração. Amém? Ministrar-te-ei um novo cântico ao Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Ministrar-te-ei um novo cântico ao Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Qual águia que sobe, assim adorarei, adorarei. Qual águia que sobe, assim será o meu louvor. Diga: ministrar-te-ei, ministrar-te-ei um novo cântico ao Senhor, adorarei a Ti em espírito e em verdade. Qual águia que sobe, assim adorarei, adorarei. Qual águia que sobe, assim será o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Amém. Pedir para o André orar, agradecer aos dízimos, pedir pela palavra. Oremos, irmãos. Glorificado e exaltado seja o seu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado, Pai, mais uma vez.
Te agradecemos por tudo que o Senhor nos colocou diante das nossas vozes para te adorar, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, te agradecemos porque não somos merecedores de tantas bênçãos, de tantas graças que recebemos do Senhor. Mas, Pai, estamos aqui como os teus filhos, servos, que deseja estar em tua presença em todos os momentos. Sabemos que somos falhos, mas por amor, Cristo se entregou por cada um de nós, e confiamos e cremos no teu Filho amado, para que Ele possa limpar e purificar todos os nossos pecados, e assim estarmos diante do Senhor, para te adorar e te engrandecer. Obrigado, ó Pai, por estes cânticos, que possam chegar aos teus ouvidos, cada adorador aqui, ó Deus, que adorou em espírito e em verdade. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor está aqui neste lugar. Entre, ó Deus, nos corações daqueles que são seus. Fale com cada um de nós essa noite. Fale, ó Deus, conosco, para que a tua palavra possa preencher o vazio que temos em nosso coração. Nos mostre, ó Deus, o caminho que devemos andar, aquilo que devemos fazer e falar, para que o Senhor seja engrandecido. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor também demonstrou a tua fidelidade, ó Pai, através dessas pessoas que trouxeram os dízimos e que também foram fiel a Ti, Senhor, depositando aquilo que pertence ao Senhor. Que o Senhor não deixe faltar nada em suas casas, que o Senhor possa suprir as tuas necessidades, que o Senhor possa estar, ó Deus, colocando em nosso coração esse dever de sermos verdadeiros cristãos, de poder dar aquilo que vem do Senhor, ó Deus, amar o próximo e te exaltar em todo o tempo. Obrigado, Senhor. Fale conosco nessa noite. Usa a vida do nosso pregador, ó Deus, o irmão Ricardo, que ele possa, ó Deus, ter a condução do teu Santo Espírito para falar com cada um de nós, para que possamos sair daqui diferente da forma que nós entramos, para que o teu Santo Espírito seja engrandecido, para que seja, Senhor, o nosso coração totalmente cheio, ó Pai, da tua palavra, do teu mover, do teu transformar, Senhor. Que o Senhor fale conosco, ó Deus, e nos transforme cada dia mais, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, é que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite aos irmãos, boa noite, irmãos, a graça e paz do Senhor sobre todos nós, amém? Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 8, o versículo 31, nós vamos ler o versículo 31 até o 39, Romanos 8, 31 ao 39. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos mais uma vez. Mais uma vez, ó Deus, colocamos nossas vidas diante do altar do Senhor, para que o Senhor, conforme a Tua palavra, esquadrinhe os nossos corações. Ó Deus, tira do nosso coração aquilo que não agrada a Ti, ó Pai, que o Senhor possa nos purificar de todo mal, que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações e que de nós possamos estar com os ouvidos e os corações abertos à Tua voz. Ó Deus, que o Senhor possa falar, que eu seja apenas o instrumento nas Tuas poderosas mãos, não mais eu, mas Cristo vive, que o Teu Santo Espírito fale conosco, em nome de Jesus, amém. Antes de nós aprofundarmos nesse texto, o texto de Romanos capítulo 8, o versículo 31 ou 39, um texto muito conhecido de muitos irmãos, né? O texto que está aí na carta de Romanos, onde alguns estudiosos concordam que ela foi escrita por Paulo, para explicar sobre a salvação, explicar sobre a salvação oferecida por meio do Evangelho de Cristo. Provavelmente essa carta foi escrita na cidade de Corinto, na Grécia. Paulo passou ali 3 meses antes de viajar para Jerusalém, conforme Atos 23, e em Romanos 16, 22, indica que Tércio foi o seu copista. A carta foi escrita provavelmente entre o ano de 55 ao 59, à igreja de Roma, né? Mas hoje nós vamos falar sobre esse privilégio de sermos filhos de Deus, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, conforme se encontra lá em João 12 e também em Colossenses 1,16, diz que nem todos são filhos de Deus. Colossenses 1,16, vamos ver se... Deixa eu ver se é Colossenses 1,16 mesmo. Não é não, irmãos. Colossenses 1,16 não é. João 1,12, deixa eu ver se é esse texto. João 1,12. João capítulo 1, versículo 12. Filhos nascidos não de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a Bíblia fala que nem todos são nascidos, nem todos são filhos de Deus. E o capítulo aí que nós vamos estudar, vamos falar um pouco sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, algumas perguntas acontecem aí em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, sobre essa questão de sermos chamados filhos de Deus, de termos o privilégio de sermos filhos de Deus. O versículo 1 diz, capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não também nos dará também com ele todas as coisas? O versículo 1 aí diz que esse Deus é um Deus todo-poderoso. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que nós temos inimigos, problemas, dificuldades, mas a maneira que Paulo coloca esse texto mostra a grandeza e o poder de Deus. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica.
né? Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em relação à primeira pergunta, não significa que nós não temos adversários. Nós temos muitos, mas eles não têm nenhum poder quando Deus é por nós. Às vezes nós sofremos muito porque conhecemos pouco. O capítulo aí começa falando sobre essas coisas, de um Deus que é por nós. Às vezes quando nós olhamos, ainda mais quando quem joga bola aí de garoto, né? Tinha lá um que jogava bem, ele falou assim, eu e esse daqui contra a rapa aí, né? Então seria aquele cara que jogava bem, aí mesmo que tivesse outros ali, que até era mais ou menos, mas tivesse um bom ali no time dele, ele tinha confiança de jogar ao lado desse que jogava muito bem. Então, quem foi criança aí sabe, né, de menino, jogava bola, sabe como é que é isso daí. E esse Deus é um Deus todo-poderoso. Quando Paulo fala aí, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Se todos os problemas que nós temos, todas as dificuldades, quando nós olhamos para ela e olhamos para Deus, nós vemos que esse Deus é muito maior que todos esses problemas e todas essas dificuldades. Paulo sabia disso e ele coloca essa pergunta. Somente aqueles que são filhos de Deus, aqueles que entregaram a vida ao Senhor, pode responder a essa pergunta. Em relação a isso, nós temos adversários, mas nenhum tem o poder e a grandeza do Senhor. Ele fala no versículo 32, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Em relação a esse versículo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia diz que este é o Filho de Deus, Jesus, aquele que ele nem mesmo seu próprio filho ele poupou. Quando nós olhamos um julgamento de alguém e o juiz ele não dá total sentença àquele que está condenado, aquele que está ali diante dele para ser condenado, ele está poupando a sentença daquele homem. Quando nós olhamos para o nosso filho, ele comete um erro, algo que nós ficamos irados e que ele não deve fazer, e nós vamos dar um castigo para esse filho, e nós não damos o castigo que ele merece, nós estamos poupando o nosso filho. Ao invés de nós darmos uns tapas na bunda dele ou fazer alguma coisa, ou conforme a palavra de Deus diz que é com a vara, né, que corrige a criança, nós por algum motivo não corrigimos ou falamos, não, eu vou deixar isso para lá, depois a gente conversa. De alguma forma nós poupamos, mas a palavra aqui diz que Deus não poupou Jesus, Deus não poupou o seu filho, como diz o versículo 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes não entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama. Quando nós estamos com dificuldades, quando estamos com problemas e reclamamos de tantas coisas, será que o Senhor vai me dar isso ou aquilo? Será que o Senhor vai me ajudar nessa parte ou não? O Deus que não poupou o seu Filho, por amor de cada um de nós, não nos dará também todas as coisas? Quando nós começamos esse texto, irmãos, eu digo ali, como filho de Deus, nós podemos responder essas perguntas, porque aquele que não tem Deus como o Senhor de sua vida, aquele que não tem Deus como Pai, ele não consegue responder essas perguntas, ele não consegue entender o porquê ele passa por tanta dificuldade, o porquê ele passa por tanta tribulação, e às vezes ele se revolta, porque essas coisas desse mundo estão acontecendo comigo, porque Deus não me dá isso ou aquilo, porque eu não consigo enxergar uma melhora no meu dia, porque tantos problemas e tantas dificuldades. Paulo ele aponta para algo maior do que aquilo que nós vimos, daquilo que nós sentimos ou daquilo que nós tocamos. Ele fala de um Deus que não poupou o seu Filho por amor. Mas o Senhor não poupou o seu Filho por quê? Para nos dar as coisas passageiras desse mundo? Ele não poupou o seu Filho para nos livrar da morte eterna e do inferno. O Senhor, Ele não poupou, porque todos estávamos condenados, e se nós não nos tornarmos filhos de Deus, nós
também estaríamos condenados à morte e ao inferno. Ele fala aí que esse amor é tão grande, conforme está lá em Isaías 53:10. Isaías 53:10 diz assim: Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Irmãos, quando nós olhamos, falando aí de filhos, falando de um pai sobre seu filho, quando nós olhamos para os nossos filhos e acontece alguma coisa com eles, seja um machucado no dedo, ou eles caem e escorregam ali, toda preocupação nós temos no nosso coração. E às vezes tem alguns pais que falam: eu senti como se fosse em mim aquela dor, né? Eu senti como se eu não pude fazer nada, meu filho estava sofrendo, eu queria ajudar ele, mas eu não pude fazer nada naquele momento, e eu queria tirar a dor do meu filho com a mão. Isso nós estamos falando de filhos que são falhos, de filhos que às vezes nos decepcionam, de filhos que às vezes nos fazem chorar quando crescem, de filhos que às vezes esquecem das nossas lições, de filhos que às vezes saem de casa e não querem mais saber e não querem voltar. Mesmo assim nós temos esse amor tão grande pelos nossos filhos. Imagina de um Deus que, quando olha para Jesus, um filho que não teve mácula, não teve problema nenhum, não teve nada que desagradasse ao Pai, nada se encontrava nesse Jesus que desagradasse ao Pai, e Ele entregou o seu Filho e não poupou o castigo sobre Ele por amor de cada um de nós. A Bíblia diz que Ele se agradou em moê-lo, Ele se agradou em que Ele passasse pela morte de cruz, pelo amor e pelo livramento de cada um de nós. O Pai não poupou um segundo naquela tortura do seu Filho. Jesus foi à cruz por amor de cada um de nós. Aqui nós vemos o amor tão grande de Deus, de um Deus que entregou o seu Filho por cada um de nós, de um Deus que entregou por amor. E também nós vemos de um amor de um Filho que quis se entregar na cruz por cada um de nós. Quando olhamos a vida de Jesus, não somente naquele momento da cruz, mas toda a sua vida foi de entrega, toda a sua vida. Se Ele tivesse falhado em alguma coisa, o sacrifício na cruz não poderia ser completo, não poderia ser digno, porque é necessário que aquele que morresse na cruz, que fosse para a cruz, não tivesse erro, não tivesse mácula. Então, quando nós olhamos ali o Senhor, que nos ama com um amor tão grande, que entregou seu Filho por cada um de nós, porque quando nós olhamos no versículo 31, que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que fez a terra, é por nós, quem poderá ser contra nós? Se o Deus Todo-Poderoso, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Ele entregou o seu único Filho. É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos traz a paz. Então, irmãos, nós às vezes nos preocupamos com tantas coisas nesse mundo, mas nós devemos agradecer ao Senhor pelo presente maior que foi a entrega do seu Filho na cruz. Em relação a isso, é uma frase de Otávio Winslow que diz assim: quem entregou Jesus não foi Judas por dinheiro, nem Pilatos por temor, nem os judeus por inveja, foi o Pai por amor. Imagina o amor tão grande de Deus pelas nossas vidas. E tudo que aconteceu ali, alguns falam assim: foi Judas que entregou Jesus, foi Pilatos que lavou as mãos ali e não quis saber da vida de Jesus, e por isso ele foi crucificado. Foi aqueles judeus que acusaram Jesus, mas não, a palavra de Deus no Antigo Testamento, conforme nós vemos aí em Isaías, o Senhor se agradou em moê-lo por amor a nós, por amor de cada um de nós. Então, irmãos, saibam que quando nós olhamos para Deus, é um Deus todo-poderoso, mas um Deus também amoroso.
O versículo 33 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando nós vamos à presença de Deus, quando nós nos colocamos diante dos pés do Senhor, é Ele que nos perdoa, é Ele que tira o pecado do nosso coração, é Ele que limpa as nossas vidas. E muitas vezes, irmãos, nós, como somos falhos, cometemos tantos erros, tantos pecados, mas saiba que quando você pede perdão ao Senhor, quando você clama o sangue do Senhor Jesus, Ele perdoa e purifica de todo mal, né? Conforme João 9 diz, que o Senhor, Ele perdoa todo pecado, Ele purifica de todo mal. E quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, é Ele que nos purifica e nos justifica. Às vezes, nós, ainda mais quando nós saímos do mundo e nos rendemos aos pés de Cristo e começamos uma nova vida com o Senhor, às vezes somos acusados de muitas coisas, de coisas do passado que fizemos, de coisas que estão na nossa mente, no nosso coração, mas saiba que quando nós pedimos perdão, o Senhor perdoa e justifica as nossas vidas. Então nós não podemos andar conforme esses pensamentos, conforme essas acusações. Como diz aí o versículo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Senhor nos chamou, o Senhor é que nos justifica. Muitos cristãos, às vezes, quando olham para a sua própria vida, ou às vezes olha a salvação que é tão grandiosa, que é tão magnífica em nossas vidas, às vezes duvidamos: será que nós vamos para o céu mesmo? Será que nós somos resgatados mesmo? Será que se eu morrer agora, eu abrirei os olhos no céu, na glória com Deus? Que nós não possamos ter essas dúvidas no coração, porque é o Senhor quem justifica. Se fosse pelas nossas vidas, nenhum de nós poderíamos entrar ao céu, mas é o Senhor que deu o seu Filho. Por isso Deus se agradou em moê-lo, para que acontecesse a salvação nas nossas vidas. O Senhor entregou o seu Filho por amor. Como filho de Deus, eu posso passar pela tribulação. Quando seguimos ao Mestre, seguimos a Cristo, nós não ficamos livres de tribulação, de problema, de dificuldade. O versículo 34 aí vai falando: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. E no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Como filho de Deus, podemos passar pela tribulação. Todo cristão tem uma tribulação, todos nós somos atribulados. O Senhor Jesus foi atribulado, os discípulos foram atribulados, todos passaram por problemas, dificuldades, e não foram fáceis, não foram dias fáceis. Quando nós olhamos aqui no versículo 34, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A morte de cruz, ela tem um valor, ela tem um fechamento de redenção, de salvação de nossas vidas, por causa da ressurreição de Cristo. O Senhor está vivo, Jesus está vivo, Ele ressurgiu dentre os mortos, e quando nós olhamos para a ressurreição de Cristo, nós temos esperança nos nossos corações, porque aquele que crê no Senhor, ele vai viver e vai ser ressurreto no último dia, tal qual Jesus também foi. E a palavra de Deus fala que Jesus intercede por cada um de nós. Ele intercede por cada um de nós porque os nossos dias não são dias fáceis, são dias de tribulação, são dias de problemas, são dias de angústia, são dias em que nós olhamos e às vezes desanimamos, e às vezes nós pensamos que vamos cair, que vai acontecer alguma coisa, mas o Senhor está conosco todos os dias, e Ele fala que nós passaríamos por essas angústias e tribulações,
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Você já parou para pensar nesse versículo? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. O dia todo, todo momento, a qualquer momento, nós somos entregues à morte. A qualquer momento, qualquer um de nós pode morrer. Quando nós olhamos para esses dias de pandemia, quando nós olhamos para esses dias em que vemos talvez amigos nossos morrendo, pessoas com medo, pessoas morrendo ali, aqui sabemos de notícias graves, nós ficamos com medo. Mas saiba, irmãos, que a palavra de Deus já falava que todos os dias somos entregues à morte. Às vezes nós não queremos pensar na morte, às vezes nós achamos que devemos pensar somente nas coisas da vida, nas coisas boas da vida. Com certeza, o Senhor, o próprio versículo aqui, o próprio versículo do livro de Romanos fala que se Deus entregou o seu Filho por cada um de nós, como não nos dará também todas as outras coisas? O Senhor nos dará todas as outras coisas. Aquilo que nós precisamos nunca faltará nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos conduz e nos mostra que precisamos estar salvos, precisamos estar firmes na presença de Deus, e que a nossa vida passa como um estalo. A todo momento somos entregues à morte, a todo momento somos sujeitos à morte. E será que isso pode nos separar do amor de Deus? Será que essas coisas podem nos separar? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, até mesmo a espada. Muitos irmãos na história perderam suas vidas, muitos irmãos foram perseguidos. O próprio Paulo, que escreveu Romanos, perseguiu alguns dos irmãos. Muitos sofreram, muitos perderam a sua vida por causa do Evangelho. Nós hoje, temos a alegria de nos reunirmos aqui, e não vem ninguém ali nos ameaçar. Mas até quando? Talvez um dia possa vir, talvez um dia possamos estar passando pelo perigo, pela nudez, pela espada, pela fome, por tantas coisas. Será que isso pode nos separar do amor de Deus? A Bíblia diz que não, que não pode nos separar do amor de Deus. Às vezes eu vejo alguns vídeos ali do Holocausto, dos judeus, e vejo a crueldade do homem, onde pode chegar a crueldade de alguém, o ódio, a perseguição. E eu fico pensando, será que eu estou preparado? Será que eu estou preparado para passar por essas tribulações? Será que eu estou firme a ponto de alguém entrar na sua casa, tirar todos os seus bens, tirar tudo que você tem, que você trabalhou, que você conquistou, jogar fora, levar você num campo de concentração, aonde talvez ali separe o seu filho, o filho da mãe, do pai, separe todo mundo ali, e chega um momento que você olha ali e fala, não tenho mais nada aqui, somente dor e sofrimento todos os dias. Será? Aqueles homens e mulheres passaram por momentos terríveis. Será que nós também passaremos por isso? As tribulações dos nossos dias, irmãos, a Bíblia diz que aconteceriam, mas nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele nos deu o seu Filho, e Ele tem preparado algo muito melhor do que aquilo que nós vemos e daquilo que nós sentimos ou temos. Somos entregues à morte todo dia, e isso também a palavra do Senhor diz que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Mais que vencedores, perseguidos, conforme lá o Salmo 44, vamos ver aqui no Salmo. Salmo 44, o versículo 22 diz assim: contudo, por amor de ti, somos mortos o dia todo, somos considerados
como ovelha para o matadouro. Versículo 22 do Salmo 44. Por amor de ti, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas a palavra do Senhor diz que somos mais que vencedores. Quando nós olhamos para essa vitória, a vitória que o Senhor coloca sobre as nossas vidas, Colossenses 2, versículo 15, diz assim: e tendo despojado os principados e potestade, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Quando nós olhamos para essa vitória que o Senhor traz para cada um de nós na cruz, não é uma vitória qualquer, irmãos, não é algo que nós escapamos, mas é algo que nós podemos nos gloriar e dar glórias a Deus pela grandeza da vitória do Senhor na cruz. Ele expôs ali as potestades, os principados, e os venceu na cruz, por amor de cada um de nós. O Senhor Jesus nos torna mais que vencedores. Quando nós olhamos nos nossos dias, o que é ser vencedor? Todos queremos ser vencedores, né? Até mesmo quando as pessoas do mundo olham para a vida pacata de um cristão, às vezes olha para uma vida simples de alguém que é cristão e que quer servir ao Senhor, às vezes fala: para mim você é derrotado, você não tem ambições, ou não tem buscado tantas outras coisas maiores na sua vida, só fica falando de Deus, de coisas que não vão te trazer um conforto, uma casa, um carro, uma mansão, tantas coisas assim. E às vezes as pessoas olham e acham que ser vencedor é ter todas essas coisas, é participar de todos os lugares legais, é ter todo o dinheiro do mundo e todas as posses de todas as coisas. O Senhor não nos impede de ter isso ou aquilo, mas ser vencedor aos olhos de Deus é aceitar Jesus como Salvador de nossas vidas, é almejar o céu que ainda virá, porque não adianta as pessoas terem tudo nesse mundo e perderem a sua alma, e perderem a sua vida, e ter a sua vida lançada no inferno. Não adianta, irmãos. O vencer e ser mais que vencedor é passar por todas as tribulações e todas as dificuldades, e felizes por estarem com Cristo, por ter o privilégio de um Deus amoroso, de um Deus que resgatou as nossas vidas. Irmãos, quando nós olhamos para o Senhor e vemos esse amor tão grande, e nos sentimos tão amados por um Deus que nos ama de maneira especial, entregou seu Filho por todos nós, mas Ele ouve as nossas orações, Ele ouve as nossas súplicas, Ele sabe das nossas dificuldades e problemas, Ele entende o coração de cada um, porque o Senhor Jesus, através da cruz, tornou esse Deus próximo de nós. Através de Jesus nós podemos estar na presença do Senhor, através de Jesus nós podemos orar e engrandecer a Deus e buscar a Ele a todo momento. Por isso torna a nossa vida e o que somos mais que vencedores. Mais que vencedores é passar por problemas e dificuldades e dar glórias a Deus. Mais que vencedores é que reconhecer quando o Senhor Ele faz algo por nós e agradecer ao Senhor, engrandecer o seu nome. Mais do que vencedores é saber que nós estamos indo para o céu, que estamos seguindo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele, e que nós estamos seguindo a Jesus, sendo mais que vencedores. Então, irmãos, essa é a nossa segurança, a maravilha de ser salvos, de ser resgatados pelo Senhor. Isso é um momento digno de comemoração, de agradecer ao Senhor. E o último ponto aí, irmãos, como filhos de Deus, nós nunca vamos nos separar do nosso Senhor. A palavra de Deus diz aí, no versículo de 37 em diante: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor.
Estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir. Quando nós olhamos para essa palavra, nós sentimos a segurança que Paulo passa aí, de estar bem certo. Eu estou bem certo que nada pode me separar do amor de Deus. Nada, nem a morte e nem a vida. Quando nós olhamos isso, nós pensamos sobre essa certeza de Paulo. Nem mesmo a morte pode me separar de Deus. Porque tudo que aconteceu com o Senhor Jesus vai acontecer com aqueles que entregam suas vidas ao Senhor. Apocalipse diz: o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos. Nós vamos ter corpos celestiais, preparados para a glória. Jesus, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele chega ali, ele passa pelas paredes, ele chega diante dos discípulos e ele mostra o seu corpo ressurreto diante deles. E ali, Tomé não estava ali naquele momento, e ele fala: eu só acredito se eu ver que Jesus esteve aqui, porque eles sabiam que Jesus tinha morrido na cruz, naquela morte terrível, naquele momento de angústia, onde choraram a morte de Cristo, onde viram o seu sangue escorrer, onde viram tantas marcas que eram cabais, de que diziam: ele está morto. Mas de repente Jesus chega ressurreto dentre os mortos, e quando Tomé vem, ele fala: toca aqui, Tomé, toca nas chagas, toca no lado, vê se não é o Mestre, se não é Jesus. Irmãos, ele fala que bem-aventurado é aquele que crê sem ver, não precisa tocar para ver. Bem-aventurados seremos nós se crermos que Jesus morreu na cruz para nos salvar, se crermos que esse amor de Deus tão grande foi para salvar as nossas vidas, foi para termos algo diferente nas nossas vidas, se crermos que nós também, nem a morte nem a vida pode nos separar desse Deus, se nós crermos que nós também seremos ressurretos, que vamos passar por tudo que Jesus Cristo passou, será motivo de alegria para nós. Olha a grandeza do que Deus tem colocado para nós em relação às coisas passageiras desse mundo. A palavra aí começa falando: se Ele deu o seu Filho por nós, como não nos dará também todas as outras coisas? As outras coisas são coisas poucas, perto da grandeza da salvação que o Senhor tem nos dado. Paulo fala: nada pode me separar do amor de Deus. Ainda terei um corpo de glória, ressurreto, e mesmo que eu morrer aqui, um dia levantarei para a glória do Senhor e estarei com Ele eternamente. Que nós possamos ter essa consciência de que nada pode nos separar se crermos no amor de Deus. A palavra de Deus fala ainda aí que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nada pode separar. Quando nós olhamos para esse texto, nós imaginamos aí anjos, potestades. A Bíblia fala de anjos que são aqueles que fazem o que Deus pede para fazer, mensageiros, anjos que apareceram para alguns homens no Antigo Testamento. A Bíblia fala também de anjos caídos, são os demônios. A Bíblia fala de potestades, e as potestades são tanto para o bem quanto para o mal aí. Há uma hierarquia entre os anjos, há uma hierarquia entre os demônios também, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nada dessas coisas, dessas forças pode nos separar do amor de Deus. Paulo fala sobre isso. Ele fala que nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos a aliança, e vemos que para se salvar ali tinha que praticar a lei, o homem não consegue, o homem é falho.
Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que em Cristo somos mais que vencedores, não pelas nossas próprias forças, mas pelo amor e pela grandeza do Senhor Jesus, que não falhou, que nos resgatou da morte para a vida. Então, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus. Que esse possa ser o motivo de nós louvarmos ao Senhor, possa ser o motivo de nós engrandecermos o seu nome, possa ser o motivo de nós, a cada dia, mesmo nas tribulações e nas dificuldades, você possa saber, mesmo que eu passe por dificuldades, por tribulações, por problemas, se eu aceitei Jesus como Salvador de minha vida, eu tenho esse privilégio de ser filho de Deus, eu tenho o privilégio de andar com Deus, eu tenho o privilégio de saber que nada pode me separar desse amor de Deus, que eu posso caminhar com o Senhor, que eu posso andar com Ele, que mesmo que eu seja perseguido, mesmo que eu seja atribulado, mesmo que as coisas difíceis aconteçam nos meus dias, eu ainda estou seguindo ao Senhor e eu estarei com Ele. Que esse possa ser o nosso motivo de louvor, possa ser o motivo de alegria, saber que nós servimos a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que cuida de nós, um Deus que enviou o seu Filho para o resgate de nossas vidas. E que de nós também possamos levar a boa nova àqueles que tanto precisam do amor, o amor verdadeiro de Deus. Se o amor verdadeiro de Deus tocou as nossas vidas, se o amor verdadeiro do Senhor nos torna mais que vencedores, nos torna felizes, por que nós não anunciamos esse amor? Por que nós não falamos desse amor àqueles que tanto precisam? O mundo hoje está passando por muitos problemas e dificuldades, pessoas estão desesperadas, vidas angustiadas, mães que choram pelos seus filhos, filhos que choram pelos seus pais, muitos estão presos, muitos estão drogados, muitos estão alcoolizados, muitos estão vivendo uma vida onde não tem mais esperança, não tem mais alegria nos seus corações. E a palavra do Senhor nos mostra que se seguirmos a esse Deus, nós temos uma esperança, nós temos um sentido em nossas vidas, nós temos aquele a quem seguir, e nossa vida não acaba quando nós morremos, nossa vida não acaba quando perdemos ela aqui nessa terra, mas nossa vida ela começa na glória com o Senhor. A Bíblia diz que quando nós aceitamos o Jesus, quando nós reconhecemos Ele como Salvador de nossas vidas, já ganhamos 100 vezes mais nesta vida. Que esse possa ser o motivo de nós nos alegrarmos. E o mundo precisa, irmãos, dessa palavra do Senhor. O mundo precisa desesperadamente de Deus, de Jesus, de saber que nós não estamos aqui para mostrar, para falar demais, mas para falar do amor de Deus. Muitos recorrem a tantas coisas que não vão trazer paz verdadeira, não vão trazer o amor de Deus, mas nós temos o privilégio, temos a salvação, somos filhos de Deus por causa do Senhor, por aquele que entregou o seu Filho na cruz por nós. Que de nós possamos viver uma vida de alegria, uma vida de paz nos corações, uma vida daquele que honra o nome do Senhor. Então, irmãos, que essa palavra permaneça no coração dos irmãos, que essa palavra seja o diferencial de nossas vidas, saber que nós louvamos e nós seguimos a um Deus vivo que nos ama. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus a bênção para as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós e nós amamos ao Senhor, ó Deus. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua voz nos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor entregou o Seu Filho na cruz por cada um de nós. O Senhor Deus que nos ama, o Senhor que cuida em todos os momentos de cada um de nós. Que nós não possamos nos preocupar com as tribulações, os problemas dos nossos dias, mas possamos olhar ao Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter a esperança e firmeza na nossa caminhada, de saber que o Deus Todo-Poderoso nos ama, está conosco a cada instante, a cada momento. Abençoe as nossas vidas, ó Deus, livra-nos de todo o mal. E aqueles, ó Pai, que ainda não têm o Senhor como Salvador de suas vidas, possa render aos seus pés, possa entregar aos seus pés, ó Deus, a sua própria vida e buscar, ó Deus,
ao Senhor e buscar louvar o seu nome e buscar, ó Deus, se entregar cada vez mais, cada dia mais e falar da tua palavra, ó Deus, àqueles que tanto precisam, Pai. Abençoe as nossas vidas, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o André aqui para nós cantarmos mais uma vez esse cântico. Possa louvar o nome do Senhor mais uma vez. Esse cântico ministrar-te. Amém. Ministrar-te-ei um novo cântico ao Senhor. Adorarei a ti em espírito e em verdade. Ministrar-te-ei um novo cântico ao Senhor. Adorarei a ti em espírito e em verdade. Ao Senhor, adorarei a ti em espírito e em verdade. Qual águia que sobe, assim adorarei, adorarei. Será o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia ao Senhor. Aleluia, aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, para entregar aquele fardo pesado que estamos carregando. O Senhor Jesus nos faz um convite: venham a mim, todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, pois eu lhe darei descanso. O Senhor sabe o que se passa em nossa vida. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada um do teu filho. Pai, renova a nossa esperança. Nos ajuda, ó Deus, a enfrentar esse mundo. Que possamos sempre estar na tua presença, poder te agradecer e te louvar todos os dias da nossa vida. Senhor, que nada nem ninguém possa nos atrapalhar de termos intimidade com o Senhor. Restaura, Senhor, a nossa fé. Restaura, Senhor, a nossa confiança. Que possamos sempre te buscar e te adorar em todos os momentos.
que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor esteja guiando a nossa vida e nos mostrando tudo o que devemos fazer. Ó Pai, obrigado por essa palavra ministrada pelo nosso irmão. Obrigado, Senhor, por mais essa noite, que aqui te adoramos e levantamos os nossos louvores a Ti, ó Deus. Aqui estão em Tua casa verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Nos dê uma semana abençoada e protegida em Tua presença, e que o Senhor possa estar ao nosso lado em todos os momentos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém.